queridos, vamos louvar a Deus, 37 anos de existência, juntos aqui glorificando e exaltando o nome que é digno de receber toda a nossa adoração, que é o maravilhoso nome de Jesus. Esse nome está acima de todo e qualquer nome, nome sublime, nome digno de toda a nossa gratidão, pois é nesse nome que chegamos até aqui, e é esse nome que tem cuidado de cada um de nós. Glórias a Deus por isso. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Jesus. Ele, só Ele, é digno de receber a exaltação. Vamos pedir para os irmãos se colocarem de pé e vamos orar a Deus. Feche os olhos. Agradeça a Deus pela tua vida. Agradeça a Deus pelo dom da existência. Agradeça a Deus porque é Ele que tem nos preservado. Glorifica a Deus por tudo quanto Ele é, por tudo quanto Ele significa, por Ele estar entronizado, por Ele ser rei, por Ele ser exaltado sobre todas as coisas. Então louve ao nome do Senhor, agradeça a Deus, não somente por 37 anos da existência da Igreja Memorial, mas por você estar aqui, por você ser servo, por você ser filho, e por Ele ser o nosso Senhor, e tem sustentado a cada um de nós até aqui. Então toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Jesus Cristo. Agradeço a Deus porque podemos abrir, reiniciar as atividades da nossa igreja, e que você, esse homem, essa mulher, servo, tão importante, muito importante, nas mãos do Senhor e também para a nossa igreja. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque exaltamos e glorificamos ao teu santo nome, pois tu és digno de receber toda honra, toda glória e todo louvor. Obrigado ao Pai pelos 37 anos desta igreja, desta agência do Reino de Deus. Obrigado por cada irmão, por cada irmã que aqui se encontra. Glórias a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Por aqueles que também não puderam vir, mas estarão cultuando a Deus nos seus lares. Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor tem nos amparado, o cuidado do Senhor, ó Pai, se faz presente, a sua fidelidade tem se demonstrado dia a dia. Então, muito obrigado, glórias a Deus. Nós louvamos e agradecemos a Deus por esta igreja, agradecemos por cada irmão, por cada irmã, por cada família. Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Assim agradecemos a esse maravilhoso nome, nome excelso, nome poderoso, pelo nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar juntos o hino de número 329 do Hinário para o Culto Cristão. 329, sou feliz. Se paz a mais doce puder desfrutar, nós vamos cantar juntos, sou feliz. Jesus.
não pode se cumprimentar, dar as mãos, abraçar, por causa das regras que temos que seguir com relação a essa doença. Mas toda a glória seja dada a Jesus. A gente não pode nos cumprimentar, mas a gente pode falar. Então eu gostaria de convidar aos amados irmãos nessa noite de gratidão a Deus por 37 anos de existência dessa igreja e por Cristo estar nos sustentando até aqui. Todos nós pudéssemos dar juntos glórias a Deus. Vamos lá, irmãos, todos nós juntos? Glórias a Deus! Mais uma vez? Glórias a Deus! Se você puder dar uma salva de palmas. Glória seja dada a Jesus Cristo para sempre, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Os irmãos podem se assentar. Essa felicidade que Jesus nos dá, ninguém pode tirá-la do nosso coração. Glórias a Deus. Eu vou convidar a irmã Rejane. Tem uma homenagem desses 37 anos da existência da nossa igreja. Então vou passar a palavra para a irmã Rejane. Ela estará conduzindo esse momento de gratidão a Deus, agradecendo a Deus. Boa noite, igreja. Quem me conhece sabe que eu estou muito alegre, muito feliz de estar aqui hoje. Esses 4 meses, assim, para mim, pessoalmente, não foi fácil. A irmã está sugerindo tirar a máscara, porque eu sou de alto risco, entendeu? Eu tomo imunossupressor. Mas eu até mandei uma oração para o pastor chorando, porque eu estava sentindo muita falta do culto no templo. Eu confesso que no culto de Páscoa foi um culto assim que eu chorei quando eu vi a participação das irmãs e tudo, como eu queria estar aqui presente no culto. Mas a palavra de Deus diz que quem honra, honra, né? Então a gente tem 4 pessoas aqui para honrar hoje. A gente tem aqui uma moça que Deus enviou para cá para nos ajudar, para cuidar de nós. Uma moça que nós admiramos muito, né? Uma moça que traz muita alegria para as nossas vidas, para a vida da nossa igreja, para a vida do nosso pastor. A nossa menina Rosane, que fez aniversário, tá? Então aqui eu trouxe uma sacolinha de mimos, porque a gente não pôde comemorar, fazer um bolo, uma coisa, por causa do distanciamento. Mas a gente homenageia, porque ela tem cuidado de nós, né? O pastor tem cuidado de nós, mesmo à distância, nesses 4 meses, nós nunca ficamos nem um dia desamparados sequer. Porque o pastor ele fez um canal no YouTube, pelo Facebook, e uma coisa muito legal, porque à distância eles estavam cuidando da gente espiritualmente, nos alimentando. Quando eu vi que teve pastor que não estava nem aí para a igreja, o nosso pastor cuidou e tem cuidado, e a Rosane também. Então nós só temos muito que agradecer a Deus, porque eles são presentes de Deus enviados para nós. Né? Deus abençoe. Tá? Se senta abraçado, espero que você goste. Tem um menino aqui pro senhor também, tá, pastor? Nessa barrosa ali não. Tem para ele passar. Obrigada. A outra moça aqui que a gente quer homenagear é a nossa Isadora. A nossa Isadora hoje está completando 15 anos, né? E hoje a irmã Renata tirou o dia para passear com ela e tudo. Mas eu vou chamar o irmão Cláudio que esteja presente aqui, porque quando eu cheguei aqui a Isadora só tinha 9 anos, gente. A Isadora está com 15. O tempo passou, né? A nossa menina aí, nossa princesa cresceu. Então, Cláudio, repasse, tá? Deus abençoe. Isso aí. E agora a gente tem 2 cavalheiros aqui na igreja, né? Um não está presente, infelizmente, que é o irmão Carlinhos e o irmão Luiz. Cadê o irmão Luiz? Irmão Luiz, alguém tem que chamar o irmão Luiz. O irmão Carlinhos, infelizmente, não está. Irmão Luiz, esteja presente aqui. Isso. A gente aqui tem muito a agradecer pelo irmão Luiz, né? O diácono sempre presente.
uma pessoa que eu gosto muito, que eu carrego no meu coração, que eu tenho muita consideração e carinho. É uma forma, seu Luiz, da gente dizer muito obrigado pelo seu trabalho aqui na igreja, na obra. O irmão Luiz é aquela pessoa que ele ajuda aonde precisa. Se pedir, ele faz. Se não pedir, ele faz também. Né? Porque ele enxerga as necessidades. Então, Deus te abençoe, irmão. Estou podendo, hein? Deus te abençoe, seu Luiz. Muito obrigada por tudo. Alguma palavrinha? Não, a gente está pronta ao que for preciso e que também não é muito preciso. Tá bom? Deus abençoe, irmão. Obrigado. Nosso homenageado também seria o irmão Carlinhos, mas ele infelizmente não está presente, mas assim, espero que no próximo domingo ele esteja, né? E a gente entrega. Porque o irmão Carlinhos e o irmão Luiz fizeram um trabalho aí nesses dias de quarentena, né, pastor? Parece que mexeram lá em cima, né? Fizeram uma limpeza lá em cima. Então é uma forma da gente dizer muito obrigada, né? Muito obrigada, mas esperamos estar com o irmão Carlinhos no próximo domingo. E agora a gente vai passar o vídeo do pastor, né? Agora a gente tem um vídeo do irmão Lázaro, que com muito carinho ele preparou um vídeo contando a história da fundação da igreja, tá? E eu não sei se no começo do vídeo ou no final vai ter a foto de alguns pastores que passaram por aqui. Irmão Lázaro só pediu para fazer uma correção. O pastor que pregou aqui na inauguração, ele citou um nome errado ali, mas o pastor que pregou aqui, o primeiro pastor que pregou na inauguração foi o pastor Itamar, tá? Eu conheci o pastor Itamar Francisco de Souza, não sei se alguns irmãos conhecem, mas foi o pastor Itamar Francisco, né? Então, é só essa correção que o irmão Lázaro pediu para fazer, tá bom? Logo após vai passar as fotos, entendeu? E aí, se algum irmão tiver algo a acrescentar, fique à vontade, mas você vai ter só 5 minutos para fazer seu acréscimo, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Prezados irmãos, eu vou fazer aqui um pequeno histórico da Igreja Batista Memorial. Quero fazer um pequeno resumo do histórico da Igreja, do melhor jeito que for possível que eu me lembrar. Mas a Igreja Memorial, ela nasceu desse jeito que vou dizer perante a Deus e perante o Espírito Santo do Senhor. O pastor William era pastor da segunda igreja e ele estava para sair da segunda igreja, onde eu era membro, e injustamente ele estava sendo forçado a sair, a se exonerar. Um grupo de irmãos que éramos amigos dele, e o que se ouvia dizer é que muitos irmãos iam sair da igreja, iam para outra igreja, em homenagem a ele, ia para outra igreja. Então, Deus me deu uma orientação de ter a seguinte ideia, que nós pegássemos todas as pessoas que não estavam satisfeitas e que pretendiam sair, que nós nos agrupássemos e organizássemos uma igreja, pois era a ideia do pastor William, construir igrejas em todos os bairros de Petrópolis. Ele tinha esse plano e, infelizmente, chegou a esse ponto, ele não conseguiu organizar as igrejas. E eu pensei assim, bom, já que o pastor tinha tanta vontade de organizar igrejas, em homenagem a ele, nós podemos organizar uma igreja. Então pensei
assim, e liguei para o irmão Antônio Carlos Valardan. Eu estava trabalhando no salão, era mais ou menos umas 2h30 da tarde, estava trabalhando no salão. Liguei para o irmão Valardan, Antônio Carlos Valardan, para ele dar um pulinho ao salão, que eu precisava falar com ele. Ele foi. Na mesma hora ele foi, eu disse para ele da ideia eu sentia o desejo de agrupar todos os irmãos, ele era um deles, e organizarmos uma igreja. Ele prontamente gostou, prontamente falou, não, vamos fazer sim, vamos organizar. Eu disse, então vamos lá no pastor William conversar com ele. Na mesma hora pegamos o carro dele e fomos para o Picantinha, para a casa do pastor William. Chegando lá, ele reuniu com a gente, nos reunimos no seu gabinete pastoral, no seu gabinete de trabalho, na sua casa, e expliquei para ele a situação, o nosso plano. No primeiro momento, ele nem gostou muito, não se mostrou muito animado. Aí expliquei a situação toda, ele disse, mas como é que será essa igreja? Como será essa igreja? Eu disse, pastor, essa igreja será cheia do Espírito Santo e uma luz nas trevas da cidade de Petrópolis para a salvação de muitas almas. Ele falou, muito bem. Aí ele chamou a irmã Cleusa. A Cleusa veio e ele disse, explica a irmã Cleusa aí a ideia. Eu falei com a irmã Cleusa. E ela prontamente não se mostrou-se muito animada, não. Mas ouviu e pensou bem e falou, é uma ideia, podemos pôr em prática essa ideia. 30 dias depois, o pastor ia deixar a igreja. Eu falei com ela, a senhora, a irmã, agrupa as pessoas que a senhora conhece que querem, né, sair, a senhora junta essas pessoas e marca uma reunião para que façamos e aí combinamos o nosso destino. Pois bem, continuei trabalhando, voltei para o trabalho e Valardan também. Eu trabalhei quase 30 dias sem falar mais nada sobre esse assunto. Pensei até que havia desanimado já, que talvez nem acontecesse. Um belo dia, aparece a dona irmã Cleusa e fala, irmão Lázaro, logo às 7h30 nós temos uma reunião na rua 16 de março, no salão da irmã Terezinha, cabeleireira. Tudo bem, então vamos estar lá. Quando chegou esse horário, cheguei lá e a surpresa foi grande, porque o salão estava superlotado, não cabia pessoas. Ali fizemos nossa primeira reunião, decidimos convidar o pastor Adão Alves de Oliveira para liderar o grupo. Assim todos concordaram, nós partimos lá para ir para o pastor Adão e explicamos a ele a situação e o convidamos para liderar a igreja a fim de nos organizar como igreja. E se também ele conseguia que a Igreja Batista de Itamaraty nos aceitassem como membros, para que ela nos organizasse. Ele foi lá para a igreja dele lá, e conversou, acertou tudo, todos concordaram. E assim foi feito. Numa assembleia, mais de 40 membros pediram carta da segunda igreja para a Igreja de Itamaraty. Mas continuamos nos reunindo na 16 de março. Mas a 16 de março era muito pequeno o salão, nós precisávamos de um lugar maior. Aí conseguimos no Colégio Biblos, em frente, na rua do Imperador, em frente à Universal, ali era o Colégio Biblos. E tinha um salão muito bom lá no seu interior. Aí o diretor nos permitiu, nos aceitou
para que nós fizéssemos nossos cultos lá e a igreja funcionasse lá por uns tempos. Fomos então todos para Colégio Bíblios. Dali nós precisávamos de nos organizar, a igreja ser organizada. Então a igreja foi organizada ali no Bíblios, sob direção do pastor Adão Alves de Oliveira. Foi um culto muito bom, muita gente. Ficou lotado o colégio, ali, as dependências. E o que se ouvia é que estava nascendo uma igreja grande. Já nascendo grande. A igreja foi organizada ali com 63 membros. Tivemos no dia da organização da igreja, o pastor José Egídio de Souza foi o pastor que fez o sermão oficial. E ali foi um culto maravilhoso, muitos hinos, muito testemunho. Foi um culto maravilhoso, muita gente assistindo. E assim foi terminado o culto. A igreja prosseguiu ali por mais uns dias, mas o diretor da escola nos pediu que nós arranjássemos outro lugar, porque ali ele precisava daquele espaço para o colégio, o funcionamento do colégio, as suas atividades. Dali nós partimos sob a direção e ajuda do irmão irmão Grijó, Aristodemos de Souza Grijó. Ele conseguiu no estado que nós nos reuníssemos no salão social do centro de saúde, que é um salão muito bom, bem grande. Dali nós mudamos do Bíblios para o centro de saúde, para o centro social, centro de saúde, ali sob direção do pastor Adão. Depois de uns tempos, lá naquele salão, nós tentamos comprar um terreno. O pastor Adão, os irmãos, não conseguimos nenhum terreno à nossa altura, nas imediações. E o que nós encontramos foi aquele terreno que hoje está a nossa igreja. E daí nós compramos, a igreja voltou a comprar aquele terreno, que era a única oportunidade, a possibilidade que tínhamos de obter nossa sede. Sabíamos que ia ter muita dificuldade, porque era um espigão, a casa lá em cima, mas tudo deu certo. Dentro desse período, compramos o terreno lá, sob a direção do pastor Adão, mas o pastor Adão deixou a igreja, ele era pastor da igreja de Itamaraty também, ele deixou a igreja memorial, assumiu interinamente o pastor William de Souza. E numa das suas pregações, ele conclamou o povo, ele chamou os irmãos a construírem a igreja na sede, na nossa propriedade, e reformarmos e passarmos do salão do centro de saúde para nossa própria casa. Ele usou Reis 1:4, quando o profeta dizia, Deus mandou o profeta dizer: vocês moram em casas bonitas, bem organizadas, vocês moram muito bem, mas a minha casa está deserta. E na verdade a casa estava lá, um pouco deserta mesmo. Ele fez um sermão bastante forte, conclamou o povo a nos unirmos e construirmos lá nossa sede. Assim fizemos. Movidos de grande interesse e alegria, fomos lá para casa, reformamos a casa, tiramos paredes lá, fizemos o salão, preparamos tudo, ficou muito bom, todo mundo alegre, todos felizes. E nós passamos para lá. Aí estava na nossa casa, a casa que Deus
para nós. É a casa que Deus apontou para que ficássemos, para que adorássemos o seu nome, fosse ali, na Rua Silva Jardim 418. Pois bem, de interino, a segunda vez que ele assumiu interinamente a Igreja Memorial. Teve uns tempos pastoreando a igreja, depois era necessário que tivesse o seu pastor, e ele não queria ser pastor definitivo. Aí convidamos o Cobb. O Cobb foi ordenado pela Igreja Memorial, ficou lá alguns tempos, depois ele saiu, foi lá para Macaé, e o pastor William assumiu novamente. Nesse período do intervalo aí, nós teve um vago sem pastor. Eu assumi a presidência, eu era vice-presidente, assumi a presidência, cheguei a dirigir a assembleia, o irmão Grijó muito nos ajudou, foi um grande ajudador para a Igreja Memorial. Ele me ajudou, me orientou, fez o esquema todinho. Eu comandei a sessão que era necessário ser feita. Então tivemos ali por algum tempo. Depois convidamos, depois do COB veio o pastor William. Depois do pastor William, nós precisávamos de ter um pastor realmente, que o pastor William era só o pastor interino. Aí convidamos o seminarista Paulo Henrique de Souza. A igreja o ordenou e ele ficou pastor lá por alguns tempos, até o Senhor o chamar para a eternidade. Então, com o Felipe, a igreja ordenou 3 seminaristas a pastor. Ele ficou, o pastor Felipe ficou uns 2 anos, depois ele saiu e convidamos o pastor Sidney para ser o pastor interino. Ele ficou também por um ano e pouco, até convidarmos o pastor Joelson, que hoje é o nosso pastor da igreja. A igreja foi organizada no dia 31 de julho de 1983. Esse documento ele foi registrado em 7 de junho de 1984, portanto, um pouco depois. Mas aqui está a assinatura do irmão Grijó, pastor Adão Alves de Oliveira, eram as pessoas responsáveis pela igreja. Então, aqui está o documento, este é o primeiro boletim feito pela igreja, memorial. Portanto, foi assim, irmãos, nossa luta, muita luta. Eu muitas vezes não dormia à noite, porque a gente assume um compromisso diante de Deus e diante dos homens, e a gente se sente responsável. Mas eu agradeço a Deus, porque tudo foi de acordo com o plano de Deus. Portanto, meus irmãos, é um pouco longo, mas é uma história. Estou só falando assim, bem resumido, porque tem muita coisa para ser dito, muita história, o motivo por que a igreja foi organizada. Isso tudo podemos conversar depois, mas que Deus abençoou muito a igreja. Esses pastores passaram por lá. Pastor Paulo já está, Deus o chamou para a eternidade. Pastor William já está na eternidade. E o pastor Felipe está por aí. E agora o pastor Sidney está muito bem na sua igreja. O pastor Joelson está dirigindo a igreja muito bem. Nós queremos agradecê-lo.
E quero fazer aqui um agradecimento ao irmão Grijó, porque em todo esse movimento de organização da igreja, de mover, de mudança da igreja, o irmão Grijó sempre estava à frente, porque juridicamente era o que mais conhecia de leis, o irmão Grijó. Ele nos orientou muito. Hoje ele está com 104 anos, está bem, mora no Valparaíso. Então, irmãos como a irmã Maria do Carmo, que muito ajudou a igreja, muito, já está na glória. Então, aí passou por ali muita gente, converteu, muitas pessoas se converteu, né, através do trabalho da igreja. Muitos passaram por ali e foram para outras igrejas por diversas circunstâncias. Mas, meus amados irmãos, assim é o trajeto da igreja, e a igreja tem triunfado até aqui, e certamente triunfará. Agora, sob a direção do pastor Joelson e da irmã Rosana, que com muito amor tem conduzido a igreja, nós sentimos que Deus o colocou ali, porque a igreja precisava de um pastor maduro, de um pastor experiente, para poder conduzir a igreja com sabedoria. Portanto, meus prezados irmãos, aqui está o meu relato, meu histórico simples, e agradeço a todos os que colaboraram com essa igreja até aqui, e todos que estão colaborando, e todos aqueles que vão de vir colaborar, ser membros do lutar pelo reino de Deus. Como eu disse para o pastor William, esta igreja será cheia do Espírito Santo e uma luz na escuridão de Petrópolis para a salvação das almas. Este era o propósito da igreja. E a igreja vem cumprindo o seu ministério. Portanto, obrigado, irmãos, a todos. Louvado seja o nome de nosso Deus eterno. E Ele para sempre seja louvado. E que o nome de Jesus Cristo seja o pendão. O nome de Jesus seja o pendão real desta igreja. A Cristo seja toda a honra e toda a glória. Amém. Está diante dos irmãos do histórico. Tivemos que fazer algumas edições, para falar a verdade, porque esse histórico resumido estava muito extenso. Nós fizemos deixamos o histórico básico da igreja, do que o irmão Luiz, o irmão Lázaro relatou. Então está esse é o pequeno histórico da fundação da nossa igreja memorial. Mas a Deus, como ele disse, a Deus toda honra, toda glória e todo louvor, bendito e adorado seja o nome de Jesus. No final, depois, teremos mais algumas comemorações ainda do aniversário da nossa igreja. Mas vamos, nesse momento, como igreja, louvar a Deus, adorar a Deus. Vou chamar louvor para que possa vir aqui à frente. Vamos estar louvando a Deus. Enquanto estivermos louvando a Deus, os irmãos que trouxeram seus dízimos, as suas ofertas, terão oportunidade de consagrar. E também quero aproveitar esse momento de agradecer os irmãos que, mesmo diante dessa pandemia, ofertaram, trouxeram seus dízimos, colocaram as suas ofertas, trouxeram também mantimentos para ajudar aqueles que precisam. Foram distribuídos algumas cestas básicas para algumas famílias, tanto da igreja quanto também fora da igreja. Então estamos falando dos irmãos aí, agradecendo aos irmãos que mantiveram e sustentaram a obra do Senhor nesse período. E com certeza o Senhor também vai estar abençoando a vida dos irmãos e sustentando, e continuando a sustentar a vida dos irmãos como a vida da nossa igreja também. Vamos estar louvando a Deus e os irmãos que
trouxeram os seus dízimos, as suas ofertas, vai ter a oportunidade de consagrar a Deus e dedicar no altar do Senhor também. Confesso, irmãos, que essa máscara acho que bloqueia a gente em tudo, né? Nós até nos adaptarmos. Mas vamos louvar o Senhor com alegria. Vamos ficar de pé, igreja. A igreja está limpinha. O irmão Luiz com a irmã Selma limparam tudo. Então, pode abrir o gogó, pode cantar, adorar, aquela alegria que a gente estava morrendo de saudade. Então, vamos louvar ao Senhor, dizendo: nada temerei. O Senhor, eu não estou sozinho, o Senhor está conosco, Ele é o nosso amigo. Então vamos louvar o Senhor. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sente que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Convido você para que você feche os seus olhos. Que esse cântico possa ser a tua oração, o teu clamor. Nada temerei. Pois nós temos a certeza que o Senhor está conosco. Que o Senhor é que tem sustentado. A salvação vem dele, o amparo vem dele, o cuidado vem dele. Todas as coisas, tudo vem dele para as nossas vidas. Então nada temerei. Que nós possamos fazer desse momento a nossa entrega, colocar o nosso coração no altar do Senhor, na certeza de que Ele tem cuidado de cada um de nós. A provisão, o sustento sempre chegará nas nossas vidas. Ele jamais irá nos desamparar, jamais sairemos sozinhos. Não importa se seja no mar ou no deserto, ou se seja no vale, ou se seja no mais alto monte, o Senhor estará conosco e sempre na sua fidelidade se chegará nas nossas vidas. Gostaria de convidar você para que você colocasse agora o teu coração no altar do Senhor e clamasse a Deus: Senhor, minha luta, minha dificuldade, o Senhor vai estar me sustentando, não terei medo, porque o Senhor é que vai sustentar, o Senhor é que vai me colocar de pé. O Senhor não vai deixar que um servo teu, que um filho teu caia. Nós estamos aqui para louvar, glorificar, exaltar e crer que esse Deus está sustentando a cada um de nós. Pai, glórias a Deus, louvado seja o teu nome para sempre. Glórias a Deus, aleluia! E nós te agradecemos por esta igreja, agradecemos por 37 anos, agradecemos por cada irmã que aqui se encontra. Sabemos, ó Pai, que o tempo que estamos vivendo tem sido tempos difíceis, de pandemia, de doença, de isolamento, de problemas sociais, problemas econômicos, problemas familiares, desempregos, dificuldades, tantas lutas. Mas, Senhor, Tu tens sido fiel, bondoso. O Teu amor tem cercado as nossas vidas. Temos sido alcançados pela Tua misericórdia e até aqui temos a
Senhor tem nos ajudado em tudo. Então, glórias a Deus, e sabemos que jamais seremos desamparados por Ti, ó Pai. Então, Senhor, sustenta a cada um dos Teus filhos para o louvor do Teu nome. Cada necessidade, cada clamor, cada aflição, cada angústia, cada dor, cada pedido que está sendo feito diante de Ti, diante do Teu altar. Neste momento, ó Deus, escute as orações que estão sendo feitas hoje, agora, diante de Ti, Senhor. Recolha a cada oração, receba cada oferta, cada vida, cada clamor, em nome de Jesus, que o Senhor possa vir com a Tua mão, ó Deus, que seja o Senhor a agir, a trabalhar sobre cada um de nós, para que o Teu nome seja louvado. Glórias a Deus, Senhor, nós Te louvamos, assim pedimos, intercedemos, no maravilhoso nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Poder sentar, irmãos. Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Nós também teremos uma apresentação especial, uma participação especial. Vamos ter uma participação especial de um quarteto. E vamos estar louvando a Deus junto, glorificando a Deus e agradecendo a Deus por esse quarteto. Irmão, boa noite. Quanta saudade, né? Da gente, que todo mundo. É tão bom ver todo mundo, né? E a Rosane deu a ideia de cantarmos e confesso que eu fiquei feliz, porque eu gosto de cantar. A gente não tem aquela voz, eu pelo menos, né? Mas Deus tem abençoado, né? E nós vamos estar cantando, né? Quem tem promessa de Deus sempre vence o mal, né? Que nós possamos estar assim, sempre cientes disso. Preciso entregar tudo a Deus. A gente entregando, né? E confiamos a Deus. Amém? Preciso
Glória a Deus. Vou compartilhar com os amados irmãos o texto da Palavra de Deus. Pedir ajuda também do Bruno, para que ele possa me acompanhar aqui na mensagem. Não combinei nada com ele não, mas aí, para acompanhar alguns versículos que a gente vai citando aqui, está no próprio texto de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. 1 Samuel 7, 12. Eu vou estar lendo na minha versão, é diferente da versão que vai aparecer no Data Show. Mas eu gostaria de olhar para a história registrada no capítulo 7 e pensar junto com os irmãos também a respeito da nossa vida, da nossa história. Não só como igreja nesses 37 anos, mas da nossa própria existência, da nossa vida, da nossa realidade e daquilo que Deus tem para cada um de nós, daquilo que Deus tem na sua eternidade reservado para as nossas vidas. 1 Samuel 7, 12 diz o seguinte: Então Samuel tomou uma pedra e a colocou entre Masfa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui, Senhor, nos socorreu. Amém? Amém? Queridos, a palavra de Deus, ela é preciosa. Esta palavra, ela é extraordinária porque entendemos, compreendemos e temos a certeza de que Deus está falando conosco. Por isso que é importante ter essa palavra dentro da nossa casa, dentro das nossas vidas, dentro dos nossos corações, porque ela é poderosa para nos livrar, nos guardar, nos salvar, realizar milagres, e é nessa palavra que compreendemos todas as promessas de Deus nas nossas vidas. Então, ao ouvir esta palavra, ao receber essa palavra, nós temos responsabilidade diante dela. Nós temos que crer no que ela está falando para conosco. Então vale a pena ouvir a palavra de Deus, porque precisamos dela, e não importa qual seja a circunstância, nós sempre vamos precisar da palavra de Deus, seja na lágrima, seja na alegria, seja na doença, em qualquer momento nós precisamos dessa palavra, então precisamos viver de acordo com esses princípios, compreendendo que Deus é o nosso Salvador e a segurança é a rocha que nós precisamos estar em Deus. Mas quando olhamos para esse momento do povo de Israel, era um momento difícil, era um momento delicado, era um momento de tristeza, de dor, porque a arca estava esquecida. A arca da aliança estava longe da terra, estava longe do tabernáculo, estava longe da
da nação de Israel. Quando eu entendo, olhando para esse momento como igreja, que nós estamos vivendo hoje, nós entendemos claramente as palavras de Jesus, que Deus está à procura daqueles que adorem a Deus, daqueles que buscam a Deus e que o façam de todo o coração, que façam com todo o espírito, que façam com toda a verdade, que façam com toda a sinceridade, que o adorem e que tenham como alvo a busca diante de Deus. E no tempo que nós estamos vivendo, desse isolamento, de tudo o que aconteceu, quantas pessoas que estavam na igreja, e que estavam na igreja, mas que perderam esse princípio espiritual, que perderam essa orientação espiritual, e que muitas das vezes estavam na igreja, mas estavam preocupados com as coisas ou afazeres da sua casa, que teriam que fazer quando saísse daqui, ou estavam preocupados com as coisas que teriam que fazer no dia seguinte. Ou talvez você esteja aqui encurralado com tantos problemas que surgiram diante dessa pandemia, diante desse isolamento, diante de tantas crises. Talvez tudo isso se tornou um verdadeiro desafio para mim e para você, para um desafio de fé, diante de tudo quanto estamos vivendo. Ou talvez também tenha pessoas que, em vez de considerar todas as coisas, estão brincando com a graça de Deus, estão brincando com o perdão de Deus, estão brincando com o seu nome, talvez estão brincando com a sua vida moral, mas tome muito cuidado, porque no final isso pode ser um caminho de morte. Quando nós olhamos para o livro de Salmos, e o livro de Salmos ele também retrata muito da história do povo de Israel, e muitos dos salmos eram cantados quando o povo iam para as festas judaicas, quando eles saíam das suas cidades, quando eles saíam das suas aldeias, iam para o templo em Jerusalém, eles iam cantando. E esses salmos que eram cantados na estrada, eram salmos que engrandeciam o nome de Deus, que engrandeciam a graça, a misericórdia e o amor. Então eram salmos, eram cânticos que convidavam as pessoas a buscarem a Deus. O perigo é quando nós esquecemos de buscar a Deus e começamos a buscar coisas. Quando nós esquecemos do que é espiritual, daquilo que vem do coração de Deus, daquilo que está diante de Deus, e nós esquecemos essas coisas e começamos a pensar em outras. O povo de Israel estava sem a arca, o povo de Israel então estava sem a presença de Deus, porque a arca simbolizava a presença de Deus no meio do povo de Israel. E o que nós precisamos ter em mente nós precisamos ter constantemente a presença de Deus nos nossos corações. Amém? Amém. É isso que tem que ser a nossa prioridade. Versículo 1, versículo 2, lá do capítulo 7, tem o relato dessa história muito interessante. Versículo 1 e versículo 2. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eliezer, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram, até que chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Quantos anos a arca ficou fora do templo? 20 anos. Meu querido, a primeira coisa que nós percebemos em todo o ensino da palavra de Deus é que nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração. Esse foi o princípio dos céus, um princípio espiritual, um princípio do coração de Deus para nossas vidas. Então, o propósito de Deus para mim, para você, para nós como igreja, é que nós possamos buscá-lo de todo o coração. Não é buscar a Deus por interesse, não é buscar a Deus por aquilo que Ele pode fazer, ou por aquilo que Ele é capaz de fazer, mas é buscar a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. E Deus está à procura de pessoas que assim o procurem. E Deus estende o seu favor para as pessoas, para
cujo coração está voltado para Ele, porque Ele deseja ter experiências com cada um de nós. Se você quer ver Deus trabalhando na sua vida de uma forma plena, então busque a Deus de todo o seu coração. Ele vai se revelar a você de uma forma tremenda e poderosa. O que nós temos aprendido no tempo que nós estamos vivendo, de tudo isso que está acontecendo, meu querido, o que temos percebido é que não há espaço, não tem como mais buscar a Deus de uma forma religiosa. Não tem como, não há mais espaço para buscar a Deus seguindo o que os homens estão falando. Temos que buscar e querer a Deus acima de todas as coisas, acima de qualquer religiosidade. Esse tem que ser o nosso coração. E a ordem de Deus para o povo de Israel, versículo 3, retrata justamente isso que nós estamos falando diante da palavra de Deus, da história do povo de Israel, e que também traz observações para cada um de nós. Versículo 3. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os asteroides e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão. A ordem de Deus para o povo era tirar, jogar fora os deuses estranhos, derrubar os altares estranhos. Temos vivido um tempo muito confuso no meio eclesiástico. Temos vivido um tempo em que muitas pessoas têm olhado para outros como se fossem deuses. Ah, não, eu só gosto de ouvir tal pregador, pastor, apóstolo, bispo, patriarca, e aí por aí vai pelas tantas nomenclaturas eclesiásticas que existem na atualidade. Não, eu só consigo ficar em paz quando eu ouvir a oração ou repetir a oração de tal que fez assim. E são altares que estão sendo levantados. Meu querido, no reino de Deus não existe poderosos, grandes, não. O reino de Deus é lugar para servos. No reino de Deus é lugar para aqueles que se rendem, cujo coração se consagram, cujo propósito é adorar a Deus. É necessário que esses altares sejam destruídos, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Quando nós olhamos para o mundo, temos percebido cada vez mais que o mundo está perdido, os valores estão invertidos, as coisas estão ficando completamente, quase que loucas. E nós precisamos destruir esses altares. E tem pessoas levantando os altares para as confusões, brigas, discórdias, prostituição, pornografia, a ira, a raiva e tantas outras coisas. É por isso que a ordem de Deus para cada um de nós é que esses altares precisam ser destruídos, e o altar que é dele tem que ser restaurado para que ele possa fazer grandes coisas nas nossas vidas. E como é que nós precisamos restaurar? Precisamos restaurar a nossa santidade, a nossa comunhão, para sermos uma vida cheia e cheia do Espírito Santo de Deus para o louvor da sua glória. Tem pessoas que nós conhecemos, e com certeza você conhece, que são pessoas boas, pessoas educadas, pessoas dignas, pessoas de honra, trabalhadores, chefes de famílias, cumprem com todos os seus compromissos, mas elas não são crentes. Aí o que você vai falar? O que falta nela? O que falta nela? Ela é tão boa, ela faz tantas coisas. O que falta nela? O que só falta nela? Aceitar a Jesus Cristo. Tem tantas pessoas que frequentam a igreja, tem tantas pessoas religiosas, mas são tão perversas, são tão ruins, são tão maldosas, são tão cheias de ira. O que falta nelas? Falta nelas Jesus Cristo. Aceitar a Jesus Cristo. Querido, Deus, ao nos regenerar, quando temos um encontro com Jesus deseja para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo.
de Deus, para sermos uma vida moldada, mudada, transformada pelo poder de Deus em nossos corações. Então, o que nós precisamos? O que Deus espera de cada um de nós é que este altar, estas vidas, cada um de nós, sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? É disso que a Bíblia, é disso que a palavra de Deus nos exorta. Então, é preciso se afastar do pecado, é preciso se afastar dessas coisas ruins, é preciso se afastar do mal, porque nós precisamos conservar as nossas vestes brancas, porque Jesus está voltando. Depois disso tudo, do versículo 4, então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalaíns e os Asterotes e serviram só ao Senhor. Servir ao Senhor. Por que você está aqui? Servir ao Senhor. A igreja está aqui 37 anos e ela permanecerá até a volta de Cristo Jesus para quê? Servir ao Senhor. O que você está esperando para começar a servir? Essa é a pergunta que eu faço. Porque fomos educados, vamos dizer assim, entre aspas, quase que adestrados, que para servir ao Senhor é necessário ter uma função ou um cargo. Estamos querendo ser usados por Deus? Queremos ser usados por Deus? Meu querido, sirva ao Senhor, sirva ao Senhor. E como é que você pode servir ao Senhor? Fale das maravilhas de Deus. Converse do que Deus tem feito na sua vida, das coisas grandes que Deus faz. Hoje, mais do que nunca, redes sociais têm sido mais explorado. WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo por aí. Fale, comunique, abre a sua boca, mostre quem você é, sirva ao Senhor, fale que Ele é grande, que Ele é maravilhoso, que Ele é lindo, que Ele é extraordinário, que Ele é Salvador e que nós estamos à disposição dEle. Nós somos servos dEle. Deus nos chama para servi-lo. Através de uma mensagem, através de uma ligação, através de um compartilhar de uma simples palavra, ou de um prato de comida para quem precisa, de uma roupa, de um casaco, de um copo de água para quem necessita, de uma ajuda. Israel foi chamado por Deus para ser santo, para ser servo. E aí Israel acertou os seus passos. Mas interessante que quando as coisas se acertam no altar do Senhor, veja o versículo 7 e o versículo 8. O versículo 7 e o versículo 8 é interessante nesse desenvolvimento, tanto histórico quanto espiritual. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. O que aconteceu? O inimigo se levanta. É justamente quando nós nos decidimos a nos santificar, quando tomamos uma atitude diante do altar do Senhor. Senhor, eu quero me consagrar. Senhor, eu quero acertar a minha vida. Senhor, eu quero viver para o teu louvor. Senhor, eu quero ser servo. Eu quero ser usado. Quando nós acertamos o nosso altar, quando nós vamos nos quebrantando diante de Deus, espiritualmente vamos nos achegando diante de Deus, o inimigo se levanta a fim de nos destruir, o inimigo se levanta a fim de nos abater, o inimigo se levanta a fim de nos afastar da obediência e da palavra de Deus. É isso que a Bíblia está falando. O inimigo vai sempre se levantar contra a obra de Deus, sempre. Mas o versículo 9 e o versículo 10 traz toda a revelação, toda a chave, toda a estrutura daquilo que nós precisamos, mesmo que o inimigo se levante nas nossas vidas. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou inteiro como holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto,
os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia, com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Meu querido, quando o Cordeiro de Deus entra na história, tudo transforma. Quando o Cordeiro de Deus entra, não se permanece a mesma coisa. João 1:29 diz: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro, Cristo Jesus, ele veio para retirar o pecado de nossas vidas. Perceba, ele não simplesmente não perdoa, não só perdoa, mas ele tira, para que este altar seja limpo. Nós não vivemos mais sob o domínio do pecado. Nós somos desafiados a viver sob o domínio do Espírito Santo de Deus, porque tem o Cordeiro. O Cordeiro está aí. Quando o Cordeiro entra, há uma mudança na nossa vida. Jesus faz toda a diferença. Ele é a nossa paz, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa força. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é o mesmo hoje, agora mesmo, diante de toda essa situação, de toda essa crise, diante de todas as doenças, diante de todas essas calamidades. Deus continua sendo Deus, e glórias a Deus por isso, porque Ele permanece o mesmo. Ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro. E se o Cordeiro está fazendo parte, e se o Cordeiro está conosco, aí acontecem os trovões de Deus. Meu querido, o poder de Deus, ele é manifestado nas nossas vidas. Aí o inimigo cai para o chão. Quem derrota o inimigo é Deus. Quem faz o impossível é Deus. Quem opera na nossa vida é Deus. Nós é que precisamos deixar Deus tocar em cada um de nós para que o milagre aconteça. Nós é que precisamos ser moldáveis. Nós é que precisamos estar disponível. Nós é que precisamos receber o favor de Deus e deixar Deus ministrar sobre as nossas vidas. Lucas 1:37 diz o seguinte: porque para Deus nada é impossível. Quando Deus faz, ninguém pode impedir. Quando Deus trabalha, ninguém há que possa evitar a mão de Deus ou agir de Deus. Então, o que nós precisamos, o que nós necessitamos, Deus pode fazer com que os trovões aconteçam e sejam manifestos sobre as nossas vidas as maravilhas dos céus. E os adversários vão cair por terra em nome de Jesus. Os adversários desta igreja vão cair por terra em nome de Jesus. Os adversários que se levantam contra a sua vida vão cair por terra em nome de Jesus. Sejam eles espirituais, sejam eles demônios, ou sejam eles homens das trevas, sejam eles seja eles espiritual ou não, mas serão abatidos, destruídos, vão cair por terra em nome de Jesus, porque o Cordeiro está aqui para a glória de Deus. Amém? Amém. E o versículo 7, o versículo 12, do capítulo 7, que é o texto que nós lemos. Então tomou Samuel uma pedra, e pôs entre Mispá e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Havia um costume antigo, os povos antigos, de levantar colunas de pedras para marcar a ação de Deus. E ali Samuel fez isso, marcou para a lembrança de toda a nação do agir de Deus. Você tem marcas de Deus na sua vida. Se você olhar para trás, você vai ver as marcas de Deus. Como Deus agiu por você. Eu quero fazer um pedido para você. Não perca de vista, nunca perca de vista as marcas que Deus lhe tem feito. Nunca lhe perca de vista. Porque é ali que Deus demonstrou que Ele é misericordioso. É ali que Deus lhe mostrou que Ele é fiel. Foi justamente nessas marcas que Deus lhe mostrou que Ele tem sido o teu ajudador, o teu salvador, o teu amparo. E é justamente nessas marcas que nós carregamos, que nos traz a memória e que nos convida, na verdade, a confiar todos os dias nele. Meu querido, não perturbe o vosso coração. Credes em
Deus, meu querido, você tem que dizer que a sua vida pertence a Ele. O seu coração pertence a Ele. A sua casa pertence a Ele. Não é do inferno, não é da maldição, não é nada disso. Você é dele, você é propriedade dele, você pertence a Ele, você é filho dele. Creia nisso em nome de Jesus. Versículo 13. Ainda na história do povo de Israel. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor, contra os filisteus todos os dias de Samuel. Foi a mão do Senhor. Nós precisamos aprender a falar. Foi a mão do Senhor. Chegamos até aqui porque foi a mão do Senhor. Temos sido sustentados por causa da mão do Senhor. Essa mão, esse braço forte, que tem se movido com amor, com graça, com toda a bondade dos céus, concedendo-nos toda a vitória que precisamos. A alegria do Senhor tem que invadir as nossas vidas. Nós é que temos que fazer a diferença nessa história, nesse mundo da qual nós vivemos, porque o Cordeiro, Deus, está presente conosco. E se nós observarmos o que Deus continuou a fazer nos filhos de Israel, no versículo 14, o que Deus fez para a vida daquele povo é extraordinário. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gade, e até os seus termos Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Tudo aquilo que o inimigo lhe tinha tirado, Deus lhe restituiu de volta. Meu querido, às vezes nós abrimos brechas na vida, e o inimigo vai saqueando, o inimigo vai roubando, e isso vai minando, não somente as nossas vidas espirituais, a nossa fé, nossa alma, nosso vigor, vai tirando também toda a alegria, a paz, vai tirando todo o conforto, todo o consolo que nós necessitamos, ele vai tirando, mas Deus é capaz de lhe restituir, para lhe abençoar, porque aquilo que Deus lhe deu, ninguém pode colocar a mão, é teu. Quando Deus nos abençoa e decide nos abençoar, é assim que está reservado para cada um de nós. Espere, pois, pelo Senhor, porque Deus pode restituir a paz, a alegria, Deus pode restituir tudo quanto é preciso na sua vida, porque Ele é fiel. E o inimigo vai cair por terra em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus fala que aquele que começou a boa obra é fiel para concluir, para terminar, para ir até o fim. Ou seja, Deus não faz nada pela metade. Deus não perde para o inimigo. Deus não faz nada incompleto. E mais, houve paz. Paz. Nós estamos vivendo tempos de guerra. Quem acompanha as notícias aí entre Estados Unidos e China, não é somente uma guerra econômica, está quase se tornando uma guerra bélica. Nós estamos vivendo doenças, pandemia, nós estamos vivendo coisas que nós nunca pensávamos que iríamos viver, forçados por uma lei, fechar não só as instituições religiosas, como a igreja, mas muitos trabalhos, muitas empresas, quantas coisas aconteceram. Paz. Paz. João 14, 27 diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ainda João 16, 33 diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, tende coragem. Eu venci o mundo. Nosso Deus, Ele é fiel, e nós estamos aqui para levantar um altar diante dEle. E nesse
períodos, estive sempre orando e tenho clamado muito a Deus. Confesso e falo para os irmãos que a minha oração tem sido para que nós, como igreja, nesse retorno, daqui para frente, nós possamos atrair a face do Senhor, nós possamos atrair a glória do Senhor, para que aqui neste local, aqui nesta igreja, possamos ouvir o barulho do céu, para que possamos ouvir o som do céu sendo manifesto aqui através das nossas vidas. Eu tenho orado a Deus para que o nosso coração se transforme a cada dia no altar do Senhor, para que possamos ver a sua presença, o seu agir, o seu mover, para que seja desatado dos céus a unção e o manifestar do seu Espírito Santo neste local e nas nossas vidas, e em cada vida que aqui entrar. Porque quando o altar é reparado e quando a glória do Senhor desce, vidas são atraídas, vidas vão se achegar, através de você, tua casa, tua família, teus conhecidos, os teus amigos, se achegarão a Deus e conhecerão quem é Deus, porque Deus trabalha, seja dia ou seja noite, Ele está pronto para nos sustentar e nos abençoar. E quando nós falamos em restaurar o altar, nós lembramos que o altar é lugar de sacrifício. E quando o sacerdote levava o animal para ser sacrificado no altar, o cordeiro, o sacerdote não pegava a metade, vou tirar o pernil aqui, vou deixar aqui a parte e vou sacrificar. Era sacrificado inteiro. Quando você entender que tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas dos versículos anteriores se cumprem automaticamente nas nossas vidas. Porque nós temos a certeza que podemos entregar a Ele toda a nossa vida. O respirar, o funcionamento das nossas células, a batida do nosso coração, o nosso cérebro, as células do cérebro funcionando, cada movimento do músculo, todas as coisas, quando nós entregamos a Ele, Ele tem tomado conta de cada um de nós, porque estamos no altar do Senhor. Então, que aqui, Igreja Batista Memorial de Petrópolis, eu costumo falar, e eu gosto de falar, que é a melhor casa espiritual, é a melhor família espiritual de Petrópolis para adorar a Deus, é aqui. Porque aqui estamos, a cada dia, se transformando, nos tornando altar nas mãos do Senhor. Para que a glória do Senhor seja vista. Para que o céu desça até aqui. Para que nós possamos ouvir os sons do céu. Para que possamos ouvir a voz de Deus. E para que juntos possamos crescer espiritualmente. Conhecendo a palavra, vivendo a palavra, irmanados, unidos, ligados, colados, juntos, caminhando, fazendo, realizando para a glória do Senhor. Não somente nesses 37 anos, mas até a volta de Cristo, ou até nós encontrarmos com Ele, que nós possamos ser essa igreja, homens e mulheres, cada um de nós, vidas cheias, plenas e conduzidas pelo Espírito Santo do Senhor, para onde quer que venhamos a andar, caminhar ou ir, ou estar, nós somos e pertencemos ao Senhor. Amém? Amém? Deus possa abençoar ricamente a sua vida em nome de Jesus. Parabéns, Igreja Memorial em Petrópolis, pelos seus 37 anos. Está novinho ainda, tá? Tá fora da classe de risco. 37 anos, está nova. Tá bem? Vamos continuar caminhando. Vamos continuar vivendo para o louvor e glória do nome do Senhor. Deus tem nos chamado a cada um de nós para isto e que possamos viver assim a expressão da glória de Deus. Deus possa abençoar cada um. Vamos colocar de pé, irmãos, e vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial como igreja, que no dia 31 comemoramos 37 anos e hoje
no reinício das nossas atividades. Estamos aqui para celebrar, agradecer, glorificar o Teu nome, Senhor, por todo o cuidado, por tudo quanto o Senhor tem feito, mas também por tudo quanto o Senhor está falando conosco nesses dias. Pois, ó Pai, sabemos que a Tua volta está próxima e queremos, ó Pai, cada dia, ó Pai, sermos vida nas Tuas mãos. Nosso coração se transforma em Teu altar dedicado, consagrado e cheio da Tua presença. Que sejamos assim como igreja, que sejamos assim, Pai, onde nós estivermos, possamos ser homens e mulheres, fazendo a diferença na história, para que o Teu nome seja glorificado, exaltado, acima de todas as coisas. Opera, Senhor, nas nossas vidas e dá-nos a nós um coração consagrado ao Teu altar. Muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos, louvamos e glorificamos ao Teu santo, maravilhoso e bendito nome, ao nome maravilhoso de Jesus a quem nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Poder sentar, irmãos. Deus te abençoe ricamente. Quarta-feira nós estaremos no culto de oração e estudo bíblico, estudo da palavra de Deus. Na quarta-feira nós estaremos aqui de volta, em nome de Jesus. Vai chamando o quarteto para que volte aqui à frente. Foi tão bom que está pedindo para voltar, para fazer o pós-lúdio. E depois a irmã Regiane vai entregar uma lembrancinha para os irmãos. Mas aí o quarteto vai cantar primeiro, tá? O quarteto vai cantar primeiro e depois a gente vai dar algumas orientações finais. Depois vai passar as fotos dos pastores. Ah, tá. Aí depois do quarteto a gente passa as orientações finais com as fotos dos pastores que passaram na igreja. Promessa.
gente não pode comer bolo junto, ali atrás, essa coisa toda. Vocês vão levar o bolinho para casa, bem casado. Sugestão de consumo, faça um café fresquinho, mas não adoça o café, estou falando sério. Não adoça, vocês vão ver o quanto vai ser bom, porque também é bem casado e é doce pra caramba. Mas assim, faz um café com leite ou sem leite, é uma sugestão de consumo. Agora eu queria pedir para o irmão Bruno, que tem no pendrive aí, tem a foto. Não tem foto de todos os pastores que passaram por aqui, acho que é o pastor Cobb, por exemplo, se é o filho da irmã Glória Cobb, lá da segunda igreja. Não tem foto, mas aí tem o pastor Williams, né? Uma foto bem antiga, pastor Paulo, pastor Sidney. Ah, esse bolo tem história do pastor Sidney, depois eu conto, quando tiver oportunidade. O pastor Felipe, na posse dele, né, que eu até culto nos lares, né? Que a nossa igreja, graças a Deus, sempre foi incentivada a fazer o culto nos lares e que a gente possa voltar em breve. Fachada da nossa igreja, né, na gestão do pastor Sidney, né, que a gente conseguiu essa fachada, né, dentro da igreja, graças a Deus. A posse do nosso querido pastor Joelson, né. Aqui é a foto, né, dos amigos dele, né, que vieram lá de baixo. Convite da posse. E que Deus, com a sua infinita bondade e misericórdia, continue nos ajudando, né? Que possamos dizer, ele é benéfico. Até aqui nos ajudou sempre. Então, agora eu vou passar um bolinho para vocês. Espero que vocês Glória a Deus.